Provérbios capítulo 24, versículo 26. A versão Almeida Revista Atualizada diz assim: como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Na versão Almeida Corrigida diz assim: beija com os lábios o que responde com as palavras retas. Na tradução da linguagem de hoje diz assim: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Na linguagem contemporânea, uma resposta honesta é como um abraço apertado de um amigo. E na versão parafraseada, que é a Bíblia Viva, diz assim: você quer mostrar amor e consideração por alguém? Responda sempre a verdade com delicadeza. Então, vejam só. Esse versículo, ele usa uma metáfora, que é a metáfora do beijo nos lábios. Certo? O beijo nos lábios aqui significa a sinceridade e a verdade de quem está comunicando algo. Não é? Na cultura do Antigo Oriente Médio, que é a cultura da época do livro de Provérbios, beijar com os lábios, beijar nos lábios, né? Não é aquele beijo na boca que os namorados dão ou os casados dão, é um beijo que só encosta o lábio, certo? Que eu acho que hoje a turma chamaria de quê? De selinho, né? Bituca, não sei. Eu acho que é esses nomes que as pessoas usam. Seria encostar lábio um no outro, né? Um lábio no outro. Na cultura era um gesto de afeto, de respeito, certo? Um ato de aliança, que hoje a gente usa como um aperto de mão, né? Um aperto de mão, um gesto de afeto, de respeito. Tá tudo certo, então aperta a mão, né? Então aperto de mão era uma aliança que se fazia, principalmente no passado. Hoje se faz, mas não tanto, né? Então, aquele que falta com a verdade, ou com a retidão, ou com a sinceridade, ou age de forma justa, é comparado a alguém, aquele que fala, né? Que falta não, que fala de forma justa, que fala a verdade, que ele fala de forma reta, né? É alguém que recebe um beijo de aprovação, certo? Então as pessoas aprovam quando as pessoas falam a verdade. Só quem não gosta da verdade é quem comete atos de injustiça. É quem não gosta da verdade. Se faz algo errado, você não vai querer que a verdade venha à tona, porque vão mostrar o seu erro. Então quem comete atos errados não gosta da verdade. Então, beijar nos lábios simboliza um gesto de aprovação. Então, ele pode dizer assim, olha, o versículo diz, como beijo nos lábios, ou como ato de aprovação, né? Como ato de confiança, como ato de respeito e admiração. Todos nós vamos ter para aquelas pessoas que têm respostas sinceras, palavras honestas. O versículo está querendo dizer isso. Então, quem tem palavras retas, ou seja, palavras justas, palavras de sabedoria, palavras de sinceridade, fala a verdade, ele comunica a verdade sem segundas intenções, ele não distorce a verdade, ele vai receber o quê? O reconhecimento e a aprovação de todos os outros. Então, qual é a lição que a gente vai tirar desse versículo? Primeiro é a valorização da honestidade. Na hora que você fala, seja honesto no que você está dizendo. Muitas vezes é duro falar certas verdades, mas é melhor que você faça, porque você está protegendo a si mesmo. Por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 25. Ele ensina o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Ou seja,
a verdade, ela fortalece o relacionamento. Mas não só isso, edifica a igreja. A verdade edifica a igreja. Por isso que a falsidade é condenada. E a gente vai ver com os sermões aqui para frente, no domingo à noite, essa questão dos atos de justiça que nós devemos ter. Aí a gente vai entender porque a gente tem que amar o próximo, a gente tem que entender porque não tem que andar dar falso testemunho do outro. A gente vai entender porque a gente tem que falar a verdade. Pelo menos eu posso adiantar a vocês o seguinte, que falar a verdade é uma expressão de amor e de justiça. É uma expressão de amor e de justiça, porque ela vai fazer o que é justo acontecer. Ela está promovendo a justiça. Falar a verdade promove a justiça. Falar a verdade promove o bem. Falar a verdade promove o que é correto, o que é certo, o que é digno. Embora falar a verdade muitas vezes é difícil, né? Principalmente numa situação de conflito. Por isso que tem que se falar com sabedoria. Tem que saber falar a verdade, até isso a gente tem que ter sabedoria para poder falar a verdade. A outra coisa que a gente vai aprender é que a verdade ela aproxima as pessoas. As pessoas que querem fazer o que é certo. A mentira aproxima aquelas pessoas que querem fazer o que é errado. Mas mesmo aquelas pessoas que fazem errado, elas querem que as pessoas falem a verdade umas com as outras. Mesmo na hora de fazer o crime. Eu vou dar um exemplo. Quando alguém assalta e leva o dinheiro de alguém, na hora de dividir o dinheiro, o indivíduo tem que ser honesto na divisão do dinheiro. Mesmo tendo feito um ato de maldade. Ele tem que agir com honestidade, porque se não agir com honestidade, ele pode até morrer. Então, até nisso, mesmo quem faz o mal quer que haja honestidade na relação entre eles. Certo? Acho que a água chegou. Então, seja uma pessoa de palavra, a gente tem que se esforçar para ter palavra. E hoje é muito difícil, viu? Pessoas com palavra, meu Deus do céu. Muito difícil. Mesmo entre os crentes. Crente de palavra, é difícil encontrar. Agora, quando o crente é verdadeiro, né? Realmente ele vai falar a verdade. É porque tem muita gente dentro da igreja, às vezes a gente não... Pelo testemunho é que a gente vê que a pessoa não... Ela já começa a mentir pelo testemunho. Temos que nos comunicar de forma sábia e prudente. Mas, muitas vezes, temos que ser sinceros para edificar um relacionamento. Ser sincero para equilibrar essa relação de amor que deve existir entre os crentes. Deve haver uma relação de amor entre os crentes, com respeito. A verdade vai estabelecer o quê? Um relacionamento baseado na confiança. Quando você fala a verdade, a pessoa confia. Você não precisa nem assinar nenhum papel. Basta você falar a verdade e a pessoa cumprir. Quando o relacionamento é construído dessa forma, a pessoa, quando disser, eu vou fazer isso, a pessoa vai embora tranquilo que ele vai fazer. Quando volta, está tudo pronto. Não acontece como muitas vezes. Você vai e o indivíduo dobra a esquina, você faz de conta que nunca houve nenhum acordo ali, né? E a gente, quando é criança, faz muito isso, né? A mãe diz que é para a gente fazer uma coisa, a gente diz, não, a gente vai fazer, mas não faz. Né? É, exatamente. Mas depois de grande, depois de adulto, aí a gente tem que fazer o certo.
Então esse provérbio destaca o que? O valor da verdade. Então quando a gente pensa em beijo, como beijo nos lábios é a resposta com palavras sinceras, significa dizer que é importante falar a verdade. Né? Falar a verdade é um ato de respeito, com o outro, de confiança. E a gente tem que buscar sempre falar a verdade. Por quê? Porque a gente vai ser abençoado. A gente só é abençoado, meus irmãos, quando promove a verdade e a justiça.